Vamos se achegando para o último bloco. Voltamos. Clarissa, acho que você pode continuar, porque como está sendo gravado, aí o pessoal vai acompanhando depois pelo vídeo, ok? Então, minha colocação é assim, eu discordo, assim, do que o Thomas disse, vou falar enquanto pessoa da população, que a população não é empática e que a população deveria ter comparecido a esse evento. Novamente, o que eu acho foi um reflexo, né, foi a materialização, né, dessa falta de planejamento, né, na minha opinião, dessa falta de respeito com o público, porque eu já falei várias vezes que deveria, em dezembro, já deveria sair o calendário do primeiro, então, semestre do próximo ano, e em maio do outro ano já deveria sair o calendário do segundo semestre do outro ano, para que a gente possa se planejar, porque por mais que a gente queira estar presente, nós temos N outras demandas, né? Inclusive os artistas, que muitas vezes estão em outras apresentações, né? Então, não é porque a gente é artista que a gente não tem outras coisas, pelo contrário, né? Então, assim, e aí, eu não sei se a Fábia já está presente, eu, pessoalmente, eu não sou uma pessoa, porque às vezes as pessoas publicamente, né, nas questões públicas, devem ficar pensando que eu sou uma pessoa assim, a Clarissa só pensa em lei, só pensa no sistema judiciário. Não, eu gostaria que existissem o mínimo mesmo, assim, de leis, e que nós tivéssemos as questões que para mim são óbvias, que já fizessem parte da nossa cultura e que não precisassem de leis, né, que a gente tivesse uma vida mais fluida, mais dinâmica, mas, infelizmente, o que é óbvio para mim, o que parece ser óbvio, quando a gente está conversando na nossa vida, assim, cotidiana com as pessoas, quando vai para a esfera profissional, enfim, das suas responsabilidades, isso não acontece. Então, eu não sei, talvez isso também faça parte de uma maturação social, né? Por isso que muitas vezes eu tenho que falar, então, vamos ter que ter uma lei para isso, vamos ter que recorrer ao legislativo. Por quê? Porque desde antes de 2013, essa questão de não ter um planejamento, de não ter um calendário previamente organizado, me incomoda e incomoda várias pessoas, né? Então, isso que aconteceu foi uma materialização disso. De forma alguma é culpa da população, de forma alguma. Isso é uma incompetência, uma falta de respeito, entendeu? De quem é gestor. Não tem nem assim, para mim, não tem nem o que questionar. Outra coisa, já falei também, tem que ter divulgação impressa. Deveria ter lei, então, já que isso não acontece, sabe? Em ter todo esse calendário aí que eu já disse, publicado com data de publicação, com 6 meses, então, de antecedência, em todos os pontos de ônibus, em todos os supermercados, em todas as escolas, no hospital, inclusive, nas farmácias, em todos os lugares. Onde a pessoa entra, ela vai ver lá, Cultura Pirassununga, agende-se, conecte, sei lá, venha fazer parte, entendeu? Qualquer coisa que fosse uma coisa bacana, que chamasse atenção em todos os lugares, poderia até fazer parceria com o comércio. Então, você entrou lá, olha que painel lindo da cultura, tem programação, vou anotar aqui no meu celular, vou anotar aqui na minha agenda, vou enviar para os meus parentes, qualquer coisa que fosse. Então, essa informação ela tem que estar no piscar de olhos. A gente não tem que fazer esforço para buscar essa informação. E, aliás, a gente não deveria ter esforço para buscar nenhuma informação, entendeu? Que é pública, que é de direito de todos, porque acesso à informação está na democracia, faz parte do acesso à democracia. Tudo isso é falar de democracia. É muito sério, inclusive. É muito sério. Sabe, quando eu falo isso, não é que eu estou querendo fazer alardes, não. Isso é o básico, isso é seríssimo, é o óbvio, que eu vivo falando o óbvio, entendeu? Então, eu acho que daí, não sei, porque do jeito que as coisas caminham aqui em Pirassununga, de repente vai ter que ter uma legislação. Olha, se não publicar tal dia,
vai ter que ter sanções, porque você está frente a uma Secretaria de Cultura para trabalhar para a cultura, e uma das vias aí disso é dar o acesso, sim, a todas as pessoas da população, seja pelo meio virtual ou seja pelo meio impresso. Por que não? Por que não? Eu queria ver se não ia mudar esse cenário que já vem, há mais de década do mesmo jeito, sabe? Então, assim, de forma alguma, eu como pessoa da população posso falar, de forma alguma isso é culpa da população. Isso é um descaso com a população, uma falta de respeito com a população. E se, infelizmente, a quem estava à frente dessa banda, infelizmente, não sabe do contexto aqui de Pirassununga, teve essa fala que, ao meu ver, é bastante infeliz e descontextualizada, tá? Mas ele deveria, sim, né, não sei, deveria saber do contexto para poder fazer algum julgamento. Então, a culpa é, sim, do gestor, no caso agora, senhor William Ponciano. Mais alguém precisa fazer uso da palavra? Eu preciso fazer os momentos finais para a gente encerrar. Tá, eu queria só fazer a leitura do chat que eu trouxe lá da reunião que caiu. O Igor aqui comenta que a imprensa oficial é o departamento, salvo engano. O Homer está aqui, não me deixa mentir. A imprensa oficial só publica se a gente mandar texto pronto, imagem 800 por 533 é uma calamidade. Enfim. Samantha comenta que engana-se quem acha que a Secretaria de Cultura tem pouca demanda e dava para enrolar. Rosinei Rosim se serve de consolo, isto, pouquíssimo público, tem sido uma constante, aliás, há tempos, em todos os espaços culturais da região. Já estive em eventos deste porte com plateias até menores, realidade nua e crua, infelizmente, né? E aqui o Igor Tomás agradece mais uma vez a presença da vereadora, e o Thomas pede a palavra, e aí depois do Thomas eu peço que o Almir aí também, o presidente, faça as considerações e a gente marque a próxima, porque a gente está estendendo bastante de adoragem. Perfeito. Eu vou ser breve, na verdade eu acho que é só importante frisar que assim, eu acho muito cruel a gente cobrar uma consciência do regente, de toda a equipe, o grupo que veio se apresentar aqui, porque ele não tem que saber do nosso contexto, ele não é culpado se a gente fez divulgação, se a gente não fez divulgação, se a nossa população compareceu ou não ao evento, isso não é responsabilidade dele, ele não tem que estar consciente disso. Eu acho, Clarice, que também o que você pede, você tem razão, acho que a gente precisa sim ter uma agenda de um período mais longo para que a cidade se organize, para que a gestão pública se organize, para que os artistas, os produtores culturais se organizem, inclusive não só com os eventos, mas também com previsão de lançamento de editais, de fomento, com outras realizações, mas eu acho que é importante a gente dizer também que, apesar de isso ser essencial para que a gente possa executar essas ações, imprevistos acontecem, né? A gente teve o tufão, né? E eu acho que foi exatamente isso, segundo a fala do regente, que fez com que esse remanejamento fosse necessário, e eu acho também que isso é louvável, que eles tenham se proposto a isso, eles podiam simplesmente ter cancelado a apresentação em Pirassununga e seguido a programação deles. Eu acho que a gente precisa louvar isso também por parte deles. Eu acho também que a gente precisa considerar que se é uma apresentação musical, né, e o cantor, a cantora, enfim, o artista que vem se apresentar fica afônico, ele também precisa ter o direito de se apresentar em outro momento. É importante ressaltar também que existem realizações que não podem ser, não tem a previsão de acontecer daqui a 6 meses, então essa agenda também tem que ser flexível a esse ponto, porque a gente precisa captar recursos, a gente precisa realizar o projeto, né, e isso às vezes demanda uma flexibilidade de tempo também, então acho que a gente precisa ter uma agenda estruturante, mas ela não tem que ser concreta, né, assim, inflexível nesse sentido. Então, eu concordo com você que essa agenda, se eu não me engano, isso também consta no nosso plano, que essa agenda fique disponibilizada no site para toda a população. Eu concordo que precisa ter, sim, uma divulgação para além das redes sociais, para além dessa materialidade que a gente assume,
muita gente, e não só no contexto de Pirassununga, não só numa cidade de interior, existem pessoas que não estão conectadas nas redes, então elas precisam ser informadas também em outros canais de comunicação, físicos, de rádio, enfim, né, todos os canais que tem disponíveis. Eu acho só importante a gente ressaltar que eu acho também que a população, eu entendo que você fala por você, né, da sua experiência, eu tenho certeza que se você tivesse a disponibilidade, que se você, enfim, tivesse disponibilidade para ir no domingo, você estaria lá, mas eu comuniquei e tentei divulgar, colaborar também com a orquestra, com, enfim, toda a comunicação. Eu comuniquei com as minhas redes sociais também, espalhei para os meus amigos de WhatsApp, de Facebook, para que eles comparecessem, e eles optaram em não ir. É um direito deles, eles também tinham seus compromissos, mas eu acho que a população também tem que assumir sua parcela de culpa de não comparecer nesses eventos, porque na hora de cobrar, a gente cobra, que não está sendo feito, que não está sendo realizado. A gente entende que é difícil agradar gregos e troianos, mas a gente precisa também assumir nossa parcela de culpa. Não adianta a gente divulgar, gastar dinheiro e a população continua não indo. Então, eu acho que a gente precisa também ter consciência disso. Eu entendo o que você fala, de que tem que ser um movimento democrático, tem que atender a necessidade artística e cultural de todo mundo, de todas as linguagens, de todos os estilos, de todas as gerações, mas a gente precisa ter consciência de que a população também precisa colaborar com isso. E tanto você quanto eu, né, que também somos representantes da sociedade civil, né, a gente está nesse papel de população, participando da gestão pública, participando dessa gestão das políticas públicas, né, da criação, elaboração, acompanhamento, né, então eu acho que a gente faz esse papel, né, então eu tento me auxiliar nesse sentido. E por isso também eu acho que é importante que a gente participe. E aí você fez uma pergunta aqui no chat, com quantos dias de antecedência você divulgou? Eu passei a divulgar a partir da publicação que o William fez no nosso grupo do conselho do WhatsApp, que eu acredito que você não está dentro dele, porque, enfim, não faz parte oficial do conselho, né? Então, ele divulgou para a gente uma imagem, isso, se eu não me engano, foi no início da semana passada. Eu estou aqui tentando recuperar a informação, mas eu não quero me prolongar muito tempo, mas ele colocou a imagem do flyer, enfim, da comunicação, da realização desse evento. Foi no dia 24 de novembro, se eu não me engano, isso acho que foi quarta-feira, terça-feira, não tenho certeza, e eu imagino que essa deve ter sido a data também de bater o martelo com relação à realização desse evento, então é também uma coisa de se preocupar. A Joyce comentou que ela também não ficou sabendo dessa informação, acredito também que é por isso que essa informação não consta no Facebook da secretaria, que também não está lá, né? Ela consta no Facebook da prefeitura apenas, também foi publicada, se eu não me engano, no dia 24 também, e consta no Facebook do conservatório, que foi, se eu não me engano, publicado na sexta-feira. Então, dá para entender que esse movimento de divulgação aconteceu em cima da hora, isso deve ser reflexo também do momento em que isso foi confirmado. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que fazer a nossa meia-culpa, né, como sociedade civil, que também talvez não atue contribuindo da forma que a gente pode, mas eu acho que é importante aqui ressaltar a importância de desenvolver essa diretriz, essa lei, sei lá o que a gente vai desenvolver, que eu concordo com você também, que a gente precisa ter leis, menos leis, mas que elas sejam eficientes e colocadas em prática, mas, enfim, para que a gente tenha esse amparo para o artista, para a gestão pública, para o público, para a sociedade civil, para que essas coisas para que isso não se repita, porque a gente não pode, e eu concordo com a Rosinei, né, isso tem sido uma constante, não de agora no contexto pandêmico, mas de antes, que a gente tem um esvaziamento dos nossos espaços culturais. E a gente não pode tomar isso como uma normalidade, né? A gente não pode simplesmente aceitar e seguir assim, né? Então, acho que a gente precisa ser agente dessa transformação também. É isso, gente. Desculpa me alongar. Obrigado, Thomas. Obrigado, Clarissa. Eu vou tentar ser breve também, gente. Na verdade, eu vou falar assim, volto na palavra que eu tenho usado nas últimas vezes, né? Prioridade, né? Quais são as prioridades em relação à cultura, ao movimento cultural, ao movimento artístico, ao movimento dos artistas, porque para mim, na verdade, é todo é orgânico, né? É simbiótico, inclusive. Eu consumo arte, eu quero falar de arte, eu quero divulgar arte, eu quero participar da arte. É todo um movimento. Eu quero desenvolver políticas públicas que melhorem a arte, enfim, uma série de situações, uma série de coisas. Então, assim, eu vou partir da base, que é o nosso conselho, o nosso colegiado. Como eu disse no começo da nossa reunião, a gente tem tido reuniões
grandes, compridas. A gente, mais uma vez, hoje extrapolou aqui, né, a reunião, passando de 2 horas aí. A gente nem fez consulta aos conselheiros, se poderia prolongar um pouco para terminar essa pauta e já marcar uma extraordinária, porque tem muita coisa ainda por vir. Isso já era um grande problema, porque a Joyce, que é a nossa redatora, então ela vai ter que assistir essa reunião tudo de novo para redigir a ata escrita, para deixar, porque nós entendemos como as ferramentas foram citadas aí, tem pessoas que assistem vídeo, tem pessoas que preferem ler papel. Então, isso são ferramentas pensadas para melhor atender. Na parte tecnológica, esse colegiado trouxe as ferramentas de criar um Instagram, criar um Facebook, criar um canal de YouTube. O Joyce, depois faz um levantamento aí para mim, quantos inscritos a gente tem no nosso canal de YouTube? Porque a gente acaba sofrendo isso dentro do próprio colegiado, né? Porque a gente tem matéria, a gente tem conteúdo, a gente tem um canal para ser compartilhado, divulgado, refletido, e não acontece, ele não está. Estendo na questão que eu disse sobre as audiências, que eu fiz uma fala até apelativa, né? Onde estão os artistas. Falei no começo aí também dos conselheiros, porque eu estou na figura de presidência, mas é importante ter esse corpo junto comigo, mesmo que eu assine documento, mesmo que eu fale à frente. E, enfim, eu estava contando aqui, se eu não me engano, entre titulares e suplentes, a gente tem uma média de 45 membros do conselho, entre sociedade civil e poder público. A Joyce está me falando aqui que a gente tem 80 pessoas inscritas no canal do YouTube do conselho, ou seja, é um interesse, é uma busca, é uma necessidade, está funcionando, não está funcionando? O trabalho está existindo. Porque se fosse pelo número de inscritos e a intenção que a gente tem, bastaria uma ata escrita, né? Se a gente quisesse ser mais tranquilo, né? Minimizar os trabalhos. E muito pelo contrário, a gente quer mais fortalecer essa democracia, esse acesso, essa divulgação. Em relação à questão aí do andamento das apresentações que vem acontecendo, não só, né, da corporação que aconteceu, como muitos outros, como foi citado, né, a gente teve bastante apontamentos aí, eu lamento, né, assim, a questão da problemática e da comunicação, vou falar em duas vertentes, enquanto setor público e enquanto artista local. Eu tenho as duas vertentes de trabalho. Então, enquanto gestor público, a máquina pública, ela é muito lenta, muito morosa e muito deficiente. Eu não posso falar pela Secretaria de Cultura, mas todos os conselheiros aqui têm, inclusive, a flexibilidade de fazer uma visita na Secretaria de Cultura. E verificar lá, olha, pessoal, como é que funciona essa dinâmica de trabalho aqui? Quantos somos na Secretaria de Cultura? Quem que cuida desse trabalho da divulgação, da arte, do texto, da agenda que chega? Quantos dias chegou para você? Porque assim, gente, não dá para a gente supor coisas, né? Que não fizeram, não quiseram fazer, ou tinha que ter feito. Eu não sei, eu sei dizer por mim, no setor que eu trabalho, eu estou sozinho na frente de uma gestão, né, trabalhando, terminando o ano letivo, por falta de funcionários, a gente tem uma deficiência no quadro, e a instituição que eu trabalho, ela também atende a vertente cultural. Então, eu já recebi aqui PROAC, eu já recebi aqui trabalhos voltados para projetos educacionais que também têm vertente cultural com teatro. Semana passada a gente fez um lançamento de um livro aqui, de um projeto que já tinha vindo no município em 2019 e voltou em 2021 e teve a culminância, foi somente para educadores, né? Então, assim, esses trabalhos é como a Joyce diz, eu tenho que me empenhar aqui enquanto gestor, dividir uma parte disso e ir para a parte de publicitário, que não é a minha área. Como a Joyce bem diz, eu não deixo ela mentir mesmo, a gente tem um setor aqui da Prefeitura Municipal chamado imprensa oficial. E aí a gente vai ter as dificuldades, porque a imprensa oficial ela é muito voltada para o executivo, onde o executivo está, o que o executivo está fazendo, né, onde está participando. E aí quando você manda um texto, o texto volta, o texto não pode ser assim. Você manda uma imagem, a imagem não pode ser assim. Então, assim, existe uma dificuldade, que é isso exatamente que a Clarice fala, até chegar na população, que é o grande interessado, isso já caiu por terra, né? A população fica sabendo 5 dias antes, 4 dias antes. Então, assim, é muito dificultoso esse trabalho. E aqui eu optei, né, por até o final exercer com qualidade. Então, eu vou atrás dos artistas, e aí faço uma defesa aqui
muito pontual, a Joyce vai poder falar sobre isso melhor, talvez, porque existem eventos que chegam, né? Assim, a semana que vem, olha, tem uma parceria aqui do Estado para receber esse evento. E aí a secretaria fica, recebo ou não recebo? Porque se a gente for se pautar em que tem que divulgar isso com 3 meses de antecedência, então a gente fecha a porta para as coisas que estão chegando no momento. Como o Thomas disse, a gente precisa também ter uma flexibilidade para democratizar essa agenda e possibilitar que as coisas aconteçam, né? E se a gente engessar, né, se em dezembro eu já publico toda a agenda até maio, então não deixa entrar mais ninguém, porque eu falo assim, não, a agenda já está feita, eu não posso colocar mais ninguém. Às vezes por causa de um mês de diferença, enfim, existem pensares aí sobre isso. Então, é complicado a gente pensar em tudo isso pela essa questão de logística, né? De números de funcionários disponíveis para isso. Seria maravilhoso que todos os pontos de ônibus da cidade tivessem cartazes, o comércio e tal, mas quem vai levar isso? Quem vai ficar colando isso? Porque para tirar um carro da prefeitura, da Secretaria de Cultura, talvez, não sei como que é esse dia a dia lá, porque eu não trabalho lá. Então, assim, eu sei no meu setor que eu pego o meu carro e eu vou. Que está errado. Entendeu? Então, assim, é complicado. Agora, enquanto artista, produtor local que eu sou, eu posso dizer da minha experiência, isso é um trabalho feito com muita, assim, persistência e maestria, né? Nós tivemos nosso espetáculo Chão de Retalho circulado na cidade, e assim, antecipadamente, a gente já fez toda a programação de textos, outdoors, flyers, que tipo de publicação que ia para Story, para programação de Instagram, de Facebook, que as medidas são todas diferentes, teaser que ia para o YouTube, e aí, isso a gente começou lá atrás com a Léo Aldir Blanc, que nós fizemos todo um plano de divulgação para ajudar os artistas contemplados. Então, para dar essa maior visibilidade, a gente solicitou que todos os proponentes enviassem a divulgação dos seus trabalhos, né, além de divulgar nas suas redes sociais, que enviassem para o e-mail da Secretaria de Cultura, do Conselho Municipal de Cultura, porque desses 2 órgãos, ele ia também para o site da Prefeitura e já com as indicações que a Joyce citou, que a imprensa oficial pede. Então, o artista tinha que se atentar para isso, porque quando não sai no site da prefeitura, é porque está com erro de configuração de imagem e a editoria lá não deixa publicar. Então, assim, são muitos detalhes, muitas questões aí que tem que ser pensada, discutida, refletida para resolver mesmo o problema. Mas tem isso lá. Então, com o espetáculo Chão de Retalhos que a gente circulou, eu fiz esse trabalho. Eu pedi os textos antecipadamente, as imagens antecipadamente, eu fiz programação de publicações nas redes sociais a cada tantos dias, para que as pessoas cansassem de ver Chão de Retalho sendo publicado. Eu fui nos lugares colar cartaz, ou pedir para alguém, olha, você leva um cartaz meu e cola lá, porque eu preciso que as pessoas saibam. Eu fui nas 2 rádios da cidade divulgar o espetáculo Chão de Retalho. Eu mandei texto 2 vezes para o jornal da cidade. Então, assim, é fazer a coisa acontecer. Mas é um trabalho da minha companhia que eu trabalho, né? Aí o setor público, ele tem essa vertente de trabalho também? Tem. Mas está eficiente? Não sei. Se não está, teria que saber o porquê. E para finalizar, o único questionamento que eu tenho maior, assim, disso, não sei, né? Mais uma vez, o secretário não está aqui, eu não sei se a Joyce tem essa informação, mas por que essa corporação foi escolhida para tocar num dia e num horário tão impróprio? Tão impróprio. Sabe, assim, foi vista essa agenda da cultura, se tinha um sábado à noite, uma sexta-feira à noite, sabe? Então, assim, nós estamos partindo de pressuposto que nós estamos no interior de uma cidade conservadora, que as pessoas, né, têm suas rotinas e mal saem de casa para assistir novela, para ir numa programação de teatro. E aí nós, com Chão de Retalho, lotamos uma casa 3 dias. Mas por quê? Fizemos essa massiva de divulgação no rádio, no jornal, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então, assim, é um trabalho muito grande. E aí, claro que quem está assistindo esse trabalho de divulgação sempre vai achar que, ó, tá legal, mas faltou vocês fazer mais uma coisa. Isso é muito natural, né? A gente nunca vai agradar o 100%, isso não é se justificar, isso não é dizer que tá tudo bem do jeito que tá, mas ficam os questionamentos e as reflexões. E é claro que o Conselho de Cultura, ou quem também estiver aqui de colaborador, quiser montar uma comissão, ir na Secretaria de Cultura, olha, a gente quer montar um grupo de trabalho de publicidade, propaganda, porque as coisas não estão chegando.
Eu lembro que na gestão anterior tinha, né? Eles pregavam lá no centro de convenções uma agenda do município, porque depois vem as outras coisas que é de fora, né? Eu não sei se isso sacia, mas enfim, gente, eu não gostaria de estender mais, porque, se eu não me engano, a gente já está quase 3 horas aqui de reunião. Essas são minhas considerações finais. A gente precisa sair daqui com uma extraordinária marcada para a semana que vem. Se eu não me engano, a Clarissa pediu só mais uma palavra para encerrar, né? Bem rápido, gente, por favor, precisamos encerrar. Então, eu gostaria de deixar aqui... Clarissa, só uma observação, deixa eu fazer uma... Eu não sei se você está com o microfone muito próximo da boca, está bem alto. Não sei se é isso, tá? Só uma observação. Obrigada. Melhorou? Acho que sim. Melhorou? Me desculpe. Sim, imagina. Eu gostaria de, então, fazer, não sei, acho que é até um pedido, assim, deixar formalmente aqui, assim, oralmente, mas formalmente pedido que lá na frente do centro de convenções volte e que seja uma obrigação colocar naquele mural que fique na varanda, pode ser folha de sulfite, escrito em preto, impresso, algo que não vai custar mais de 5 centavos, que tenha lá a programação escrito janeiro, aí vem a data, escreve o que é. Se quiser colocar até o site para a pessoa depois procurar no celular dela, tudo bem. Então, que fique janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E que isso seja no hall do Teatro Cacilda Becker, na varanda do Centro de Convenções, na entrada da Prefeitura, no Conservatório Cacilda Becker. Pelo menos esses 4 pontos deveriam ser obrigatórios e deveria ter data para acontecer isso. E isso, imprimir essas folhas, não vai ficar em mais de 50 centavos. Agora, fazer o planejamento, né, com antecedência, trabalhar realmente para isso, porque o pessoal da cultura lá é pago para isso, entendeu? Aí sim é o trabalho de sentar, fazer as ligações, fazer os contatos com quem tem que fazer e fazer a publicação. Fazer isso já em dezembro, para a gente já ter o acesso. E depois começa a fazer de novo, então, em março, e vai publicar pelo menos mais 4 meses, se não forem os 6 meses, mas isso tem que ser feito. E essa agenda sempre esteve lá na frente, porque eu sempre passei lá e eu sempre anotei as coisas. Então, por que tiraram esse impresso lá da frente? Quem foi que votou a favor disso? Só uma consideração aqui, Clarice, acho que deve ter alguma fala minha que acho que você acabou não observando, que eu falei assim, que existem alguns eventos que eles chegam. Vou te citar um exemplo grande. A semana passada, eu fui chamada pelo campus da USP, do Polo de Pirassununga, para ajudar a promover um grande evento que vai acontecer na semana de 13 a 16 de dezembro, aqui, já agora, na Praça Central, para alunos das escolas, com presença de alunos. E está um grande movimento. Nessa perspectiva que você está trazendo, eu deveria falar não para esse evento, porque se já teria uma agenda fixa, que eu tivesse feito um contato lá em junho ou maio, esse evento não estava, e ele chegou agora, é isso que eu estou dizendo, que tem algumas coisas que, a Joyce usa muito isso, né? Tem algumas coisas que fogem da nossa alçada. Chega, e aí a secretaria tem que, olha, chegou esse evento, precisa produzir. Talvez... Mas olha só, deixa eu só te explicar. Aí isso cabe da sua boa vontade. Agora, como obrigação, uma coisa estruturante, ao menos que daí a USP ou a Secretaria de Cultura te dê recursos, inclusive materiais, para você poder fazer essa divulgação. Porque se eles reclamam que não tem dinheiro para fazer nem a divulgação, então eles vão começar a fazer com antecedência, pelo menos os impressos, nesses lugares, nesses 4 lugares, que eu acho que assim, é o mínimo, né? É o mínimo. Agora, se vier um outro, você pode recusar. Ou então você aceita desde que você tenha uma base mínima para você trabalhar. Porque daí, se vierem as críticas da sociedade, aí você tem embasamento para falar. Aconteceu isso, isso, isso. Mas isso de nada descaracteriza ou esvazia a minha fala, que é um pedido de, assim, é óbvio da gente ter uma coluna dorsal, da gente ter uma estrutura de janeiro até dezembro na área da cultura, porque nós temos direito a ter acesso à cultura de qualidade, e nós temos direito a ter acesso a essa informação com antecedência para a gente poder se programar, entendeu? Eu estou falando dessa estrutura
estrutura, desse eixo que dá uma estrutura, como se fosse mesmo uma coluna, que estrutura. Essas outras coisas, a gente poderia chamar de extras, sem problemas. Pessoal, não é tão, não é tão sem problemas, que além dos recursos, os recursos que eles oferecem, tem a questão física e emocional do servidor, né? Eles não sabem se o meu corpo de horário está disponível para receber um evento em cima da hora, né? Mas, enfim, a Joyce vai fazer as considerações finais, a gente precisa sair com uma reunião marcada para a semana que vem. Isso, nós temos os últimos 10 minutos, eu não consigo voltar mais, então acho assim, a gente precisa encerrar. Eu tenho considerações a fazer sobre todos esses assuntos, porque, assim, são coisas, na minha concepção, são coisas muito distintas. Os eventos da secretaria, que aí é uma obrigação da secretaria divulgar, e os eventos em que vem de fora. Assim como a gente precisa trabalhar a formação de público, a gente precisa trabalhar a formação de produtores culturais. Porque, sim, os eventos chegam em cima da hora, chega com uma semana, chega com 15 dias, e eu, enquanto até o ano passado cuidava da agenda, eu falava, querido, me manda material para divulgar, é uma obrigação minha? Não, não é. Eu ganho para isso? Não, não ganho. Eu sou escriturária da prefeitura, meu trabalho é aqui, ó, é receber processo, é dar um processo. A divulgação acaba sendo um complemento, porque é legal a gente trabalhar num evento com a casa cheia, isso faz a roda girar. Se não tem evento, não tem produtor, não tem artista ganhando dinheiro. Então, é por isso que a gente trabalha, faz essas coisas extra, o nosso edital de serviço, né? Para ver a coisa rodando. Então, eu sei do que você está dizendo, Clarissa, da agenda, era uma agenda cultural, a gente tinha isso até o ano passado, sim. Era uma agenda que eu trabalhava com o Israel em parceria. E como que ela funcionava? Todo o início do mês, a gente já tinha os eventos que iam acontecer dentro daquele mês. Então, na primeira semana do mês, os 2 dias do mês, a gente já soltava essa agenda com os eventos fixos da secretaria, café com chorinho, corporação na praça todo domingo, esses eventos mais fixos, né? Mais não, fixos. E aí, uns que já tinham agendado. Entrou um evento no dia 15 de janeiro. De janeiro não fecha, mas 15 de fevereiro. Ele vai entrar numa divulgação só de Facebook e página imprensa oficial e tal, site oficial. Não sai nessa agenda impressa, porque a agenda ela é feita com quem está mais, né, se programando e tudo mais. Essa agenda a gente distribuía nesses locais, então ficava em todos os locais públicos. E aí a gente também eu tinha um mailing, então assim, era um contato que eu tinha na Academia da Força Aérea, um contato dentro da USP, MAEC Zona Norte, Secretaria de Educação, algumas escolas particulares, revistas, jornais, e aí eu encaminhava essa agenda, então, todo mês para esses mails, e aí a gente pede, né, propaguem a informação. Eu não tenho como bater de porta em porta e falar, venham assistir o teatro, mas a gente dá esse início. E aí, nesse ano, tivemos a saída do Israel, que também já foi um impacto, e a agenda não, né, a gestão não quis continuar com esse formato de agenda nem de divulgação. Como eu disse, eu estou limitada de informação, eu faço o que chega até mim e faço de bom coração, muitas vezes, como o Almir sabe, eu na minha casa, chego em casa à noite e programo todos os eventos que eu tenho para a semana inteira e tudo mais. Mas, então, assim, o que eu quero reforçar não é que eu não estou querendo justificar alguma coisa que está falha, mas precisamos pensar de modos efetivos disso acontecer. A gente precisa solicitar esse material do produtor, mas não é uma obrigação da secretaria divulgar o evento do terceiro, é a obrigação do terceiro divulgar o evento dele. Se ele falar, coloca aqui um cartaz, vende aqui o ingresso, divulga aqui, tá aqui a matéria, a gente faz. Mas tem muito evento, gente, vocês não têm ideia da quantidade de eventos que não tem matéria. Vou te dar um exemplo agora que está acontecendo. Eu estou com o ensaio do Carlinhos D'Allegro acontecendo aqui no palco. Carlinhos D'Allegro é nosso conselheiro. Ele vai ter o evento dele de balé sexta, sábado e domingo. Alguém viu alguma divulgação dele? Não é nossa obrigação falar, Carlinhos, pelo amor de Deus, me manda sua divulgação. Se ele mandar, a gente divulga. Então, não vi isso. Nada. É isso, entendeu? O evento dele está agendado? Está agendado. Mas é terceiro, não é nosso. Enfim, gente, 5 minutos para encerrar. Vamos marcar a extraordinária. Presidente, pelo amor de Deus, vamos encerrar.
Sugestão, olha, o Thomas, falaram dia 6, o Thomas está sugerindo dia 8, eu preciso olhar minha agenda. Thomas, dia 8, toda quarta-feira, esta que vos fala faz parte de uma comissão sindicante. Então, de quarta-feira, para mim, não dá. Eu também tô com vontade. Presidente, eu só vou fazer uma fala bem curta, que é, nós, aqui através do conselho, enfim, ou eu e junto com vocês, poderíamos fazer um documento pedindo para que a Câmara chame novamente o secretário de Cultura e nós, na tribuna, a gente possa colocar todos esses descontentamentos e ali fazermos uma conversa realmente formal. Eu ia até sugerir isso para você, eu até anotei aqui as indicações que você falou da agenda, mas eu ia pedir para você encarecidamente para mandar para o nosso e-mail, porque, como eu falei no começo, né, eu e a Joyce, a gente está atolado, e se a gente não tiver isso cobrado no e-mail, a gente vai acabando esquecendo. Então, se você puder, eu já anotei que você sugere de manter a agenda fixa no teatro, centro de convenções, prefeitura e mais algum lugar que eu não lembro que são 4. Conservatório. Conservatório. E aí a gente estende para outros também, porque a educação também sempre fala com muita gente, enfim. E a Fábia, acho que depois pode fazer uma consideração final aqui, por favor, mas em relação a esse pleito de reuniões e audiências, eu não sei como funciona de fato, mas a gente pode enviar um e-mail para a Câmara solicitando, né, em consideração a essa reunião, essa sessão ordinária, e eu acredito que eles vão atender, sim, não vejo por que não. Acredito que Presidente. Temos aí 3 minutinhos. Vamos então fechar? Eu tinha acho que a segunda é um dia que é a difícil. segunda. Eu posso escrever o texto e assinar solicitando essa audiência pública com o secretário municipal de Cultura e Turismo para tratar de todos os assuntos relativos à cultura. Entendi. Beleza. Tá joia. Depois a gente, então, conversa, porque daí acho que você tem que trazer os assuntos que você quer questionar. 3 minutos. E talvez pedir a participação do conselho, como foi da banda, que foi aquele trauma na minha vida. Mas, enfim. Vai. Eu só ia falar que eu acho a segunda-feira um pouco difícil, porque esse dia movimentado, né? Hoje é terça, também tá movimentado. A gente pode marcar mais... e segunda-feira tem sessão da Câmara, né? Não. Dia de sessão de Câmara, não. Quinta-feira, então, quinta-feira. Ou terça, Quinta-feira, terça. Terça, dia 7? Por mim, Isso. tudo bem. Às 18. A gente Terça, fez às 18. 16 hoje. Tá. Conselho. Dia 7 às 18. Dia 7? Dia 7, né? 7. Isso, terça-feira. Véspera de feriado. Nossa, tem um evento aqui na EMAIC. Aqui também tem. Eita. Mas eu sou o Gente, diretor fechamos da então. escola. Sou o diretor da escola. Ai, bem. Quer marcar para quinta, então? Mas você pode participar daí? Teria que abrir o evento, né? Terça e quinta. Que horas é o evento? Tá marcado para esses horários, final de tarde. Ai, meu Deus do céu. Porque sexta é horrível, né? Sexta não vai sexta ter não. zero audiência. Bom, Se segunda foi gente, ruim... vamos, nós temos aqui 1 minuto e 35, a gente gostaria de agradecer muito a presença da Fábia. A gente finaliza essa questão da reunião no grupinho. Não, pode ser quinta, dia 9? Quinta, dia 9? Pode. Às 18. Aí eu peço para alguém, eu abro na terça, alguém abre na quinta. Beleza, então. Tá, joia. Presidente, 1 minuto e 15 para considerações finais. Abro para a Fábia, que participou aqui com a gente pela primeira vez, com suas impressões. Ela deixou aqui, ó. Gente, beijão a todos, anotei todos os discos. Amiga, essa reunião é assim sempre. É falação para mais de metro. Obrigado pela participação. Estenda nosso convite a todos os vereadores. A gente vai continuar mandando os convitinhos, porque ainda a Câmara não nos notificou que não pode participar. Então, a gente vai continuar mandando sempre. Tá joia? E vamos tentar o melhor aí para a cultura. Tá, Obrigada a todos. Beijo, encaminho convocação aí daqui a pouco. boa noite. Beijos.